Muito bem, galera do nono ano, bem-vindos à nossa aula 2 de estudos amazônicos, tá? Hoje a gente vai estar estudando o capítulo 3 da parte de Geografia da Amazônia, tá? Mas lá atrás, quando a gente estava falando ainda na parte de História da Amazônia, nós vimos, né, que alguns órgãos, algumas instituições foram criadas por governos brasileiros, no governo federal brasileiro, para pensar em planos de desenvolvimento para a região amazônica. Tá? Então, nós tivemos aí superintendências, né, que foram criadas desde lá da Era Vargas, elas foram apenas uma substituindo a outra, né, no decorrer desde a Era Vargas até chegar no regime militar, tá? Justamente com a motivação de tratar dessas questões da Amazônia. Lembra? A preocupação sempre foi a ocupação, né, e a produtividade da região. Então, a gente tem aí toda a situação de pensar na Amazônia como um vazio demográfico, né? E também a ideia de que ela era uma região atrasada, porque ela produzia pouco, né? Colaborava pouco aí para o crescimento econômico nacional. Então, você tinha aí desde o início essa preocupação. Motivado por essa preocupação, os governos brasileiros vão criar órgãos, né, voltados para a criação de ações que pudessem mudar isso, né? Tratar da questão da colonização, né? Da ocupação da Amazônia e também do desenvolvimento econômico e por aí vai. E é justamente sobre isso que trata o capítulo 3, né? Quais esses instrumentos, quais essas instituições do Estado que vão ser criadas, quais os objetivos delas e principalmente, né, as mudanças socioespaciais que essas ações trazidas por essas instituições estatais aí, né? Que tipo de mudanças, que tipo de transformações elas vão trazer, certo? Então, você abre aí o teu livro na página 98, certo? Que é justamente a página correspondente ao início do capítulo 3. E vamos aqui se divertir um pouquinho aprendendo sobre essas questões, tá? Primeiro, vamos lembrar das políticas governamentais. As políticas do governo federal para a região amazônica, elas sempre foram intervencionistas, você já sabe disso, né? Lembra o que é ser intervencionista? É justamente ser aquele tipo de política, de decisão, de ação, né? Que vem de fora para dentro. Então, vinha do governo federal lá, né? Antes de Brasília, né? Na época do Vargas, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, que era onde ficava a capital, né? Então lá na capital, para cá, para a região, né? Como se a própria região não tivesse essa capacidade, né, de criar soluções para os próprios problemas. Ninguém está dizendo aqui que a Amazônia não tinha problemas, tá, gente? Tinha, claro que tinha, né? Você tinha, assim, uma região com um desenvolvimento humano muito mais baixo do que o das outras regiões. Você tinha, assim, uma região que tinha uma população, né, mais pobre, uma população mais rural, né, do que em outras regiões. Então, é claro que isso existia, né, mas a crítica que se tem com relação às ações intervencionistas do Estado era justamente que você tinha ações políticas que vinham de outros lugares, ou seja, eram pensadas por pessoas que às vezes sequer tinham pisado aqui na região, né, para tratar sobre a vida de quem estava aqui, né, sem ouvir, sem tentar entender as demandas, as necessidades reais de quem vivia aqui, de quem estava enfrentando o problema todos os dias, né? Então é como se você tivesse, por exemplo, um problema na tua casa, né? E viesse outra pessoa que não te conhece, não conhece a tua família, né? Não sabe qual o problema, vir dar teco, né? Sabe aquele vizinho fofoqueiro, né? Que fica querendo dar teco na vida dos outros, né? Intervencionista, vamos dizer assim. Era mais ou menos essa sensação, né? Era uma pessoa que não tinha nada a ver com a região, que nem sabia por onde passava e vinha para cá com as propostas. Então isso era sempre o que mais incomodava. A gente percebe isso, né? Esse tom dessas críticas em todas as pessoas que eram da região e que escrevem, né? E que estudaram sobre esse período. Então, a gente não pode esquecer que por causa dessas políticas intervencionistas, o Estado, né, quando a gente chama de Estado aqui, é o governo, tá? Ele vai ter um papel importante nessas transformações socioespaciais que ocorreram na Amazônia. Nós vimos isso, né, ali na parte de história, tá? Principalmente por causa das intervenções que ocorreram na economia. Então, você teve aí a criação de órgãos, né, responsáveis aí pelo planejamento, pela coordenação e pelo financiamento
dessas ações, né? Desses projetos que vinham para cá. O primeiro deles que foi criado foi a SPVEA, que é, né, a superintendência. Essa SPVEA, ela foi criada na época do governo do Vargas, tá? Mais tarde ela vai ser substituída aqui pela Sudã e a gente vai ver, né, ainda nessa aula o que ocorre com ela. E o BASA, né? O BASA era o banco que foi criado em substituição ali ao Banco de Crédito da Borracha, nós já vimos isso ali pós Segunda Guerra Mundial, mas ele existia com o objetivo justamente de financiar esses projetos, né, que passavam aí pela Sudã, primeiro por essa superintendência aqui, né, SPVEA, e depois, posteriormente, pela Sudã, tá? E aí era ele que aprovava ou não financiamentos para determinados projetos. A gente já viu sobre isso, né? Que vão favorecer a questão do agronegócio, vão favorecer o latifundiário, enfim, a população em si acaba se lascando, né? Essas instituições, né? A Sudã, o BASA, antes a SPVEA, tá? Elas foram responsáveis pelos programas de desenvolvimento e de integração da região, a dinâmica e economia, a parte de dinâmica e econômica nacional. Lembra? Você tinha um plano nacional, né? E dentro desse plano nacional, você tinha a parte que era correspondente à região amazônica. Então, eram justamente essas duas instituições que eram responsáveis por dar esse norte, vamos dizer assim, essa direção de para onde que ia esse dinheiro, o que ia se fazer com ele, tá? 1953, tá? Em 1953 foi criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, por isso que tem essa sigla, tá? Porque esse nome é enorme, tá? Então é mais fácil chamar de SPVEA. Tá? Então ela foi criada em 1953. 1953 estamos ali no segundo governo de Getúlio Vargas, tá? Qual era a função dessa superintendência? Promover o crescimento da economia amazônica. Então, né, o nome dela é para valorização econômica da Amazônia. Então, obviamente, ela vai, né, tentar promover o crescimento da economia da região. Tá? Além disso, além dessa promoção do crescimento, então, ela vai ser responsável por escolher projetos, tocar projetos, né, arrumar ali o financiamento para projetos que fossem focados para o crescimento da economia na região amazônica. A gente pode pensar assim, mas sabe que isso era ruim, né? Poxa, é bom, né? Não seria bom a economia crescer? Justo, com certeza seria bom. O problema é que esses projetos eles vão favorecer, né, pessoas de fora da região, não necessariamente as pessoas que já trabalhavam aqui. Então, ao invés, por exemplo, deles financiarem o pequeno agricultor para que ele crescesse, né, o pequeno agricultor que já estava aqui para que ele crescesse, não. Eles vão valorizar o latifundiário, que já tem dinheiro, né, e vai investir mais dinheiro. Então, essa aqui era a grande questão. Além, né, dessa promoção do crescimento econômico, essa superintendência ela vai elaborar um plano de desenvolvimento para a região por meio de uma agência de planejamento regional, certo? E aí, esse plano de desenvolvimento vai fazer com que se crie a definição política que a gente conhece hoje como Amazônia Legal, né? Você deve ter visto isso aqui lá atrás, ainda pelo quarto, quinto ano, que é quando a gente vê, mas a gente já mencionou sobre isso, tá? A Amazônia Legal tá bem aí no mapa para você entender o que é essa divisão, né? Esse estabelecimento do que é a Amazônia Legal, a Amazônia em território brasileiro, ele foi feito por essa superintendência em 1953, no meio do governo do Getúlio Vargas, do segundo governo do Getúlio Vargas. Então é quando essa nomenclatura de Amazônia Legal ela surge. Você tem ali os estados, fazendo parte dela, os 7 estados da região norte, né? E parte do Mato Grosso, a parte norte aqui do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão, certo? Então, a gente tem aí a Amazônia Legal. Em 1954, foi criado um convênio, ou seja, uma parceria aí entre essa superintendência e a FAO, que era a Food Administration Organization, em bom português, né? Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Então, essa parceria era para quê? Era justamente para fazer a realização de um levantamento dos recursos florestais existentes aqui nessa região da Amazônia Legal,
tá? E aí, né, fazer um mapeamento das florestas brasileiras, da floresta amazônica brasileira. Entender até onde alcançava, né, aquela biodiversidade, qual era o tipo de plantas que você tinha ali, o tipo de terreno, o tipo de relevo, enfim. Né? Fazer todo um catálogo, todo um mapeamento da região. Segundo, a utilização, a possibilidade de comercialização e transporte também da madeira. Tá? Então, você tinha aí tudo pronto para começar uma exploração de fato da região. E aí o governo brasileiro vai se juntar aí com essa organização internacional para que isso venha a ocorrer. Esse mapeamento, né, esse estudo todo da região, ele vai durar 3 anos, tá? E o resultado desse estudo vai ser justamente um mapeamento da região amazônica, o primeiro mapeamento da região amazônica. Tá? Então, ele era todo baseado em fotografias aéreas, né, que iam desde o Maranhão, né, onde se começava o que ficou conhecido como a Amazônia Legal, que a gente conhece, trata como Amazônia Legal até hoje. Então, lá em Maracassumé, no Rio Maracassumé, no Maranhão, né, mapeado até o Rio Madeira, no Amazonas. Tá? Isso tudo é feito aí como resultado dessa parceria, certo? Mas aí tem uma coisa interessante, certo? Você pode pensar assim, mas isso foi legal, né? Porque assim a gente podia conhecer o que tinha na região, o que dava para explorar na região, o que não dava para explorar e por aí vai. Pois é, esses resultados desse mapeamento, né? Eles vão ser publicados de 1957 a 1960, tá? Em Roma, não no Brasil, né? E eles, olha só que coisa interessante, eles vão ser publicados apenas em inglês. Eles não vão ser publicados em português, né? Então eles vão ser publicados logo depois, né, de terminar ali. Então, né, a gente começa em 1954, termina em 1957. Então, nesse período de 57 a 60, esse material, esse mapeamento, esses relatórios detalhados todos, né, sobre as espécies florestais da nossa região, foi publicado, mas ele foi publicado na Europa e ele foi publicado apenas em inglês. Vai vir para o Brasil apenas 13 anos depois, em 1973. Só em 1973, né, lá no período da ditadura militar já, certo? Foi feita uma edição em português desses relatórios, mas sem nenhum mapa. Só os relatórios. Não tinha o mapa de nenhuma das regiões que foi feito. E pensa, esse mapeamento, esse relatório, ele foi feito em parceria entre o governo brasileiro e essa organização internacional. O certo era que o governo brasileiro tivesse acesso completo a essas informações, mas não, ele não teve, né? As pessoas que tiveram foi bem restrito. Outras pessoas que poderiam ajudar, pessoas da própria sociedade civil, estudiosos que poderiam ajudar a utilizar, né, esse relatório, não puderam ter acesso a ele. E aí vamos pensar, né, algumas questões aqui, tá? Por que um trabalho sobre a Amazônia foi escrito só em inglês e não em português? Por que a primeira edição dele foi só em inglês e só muito tempo depois ele vai ser publicado em português? Qual que seriam os interesses dos outros países pelas espécies florestais amazônicas? Por que esse interesse todo? E principalmente por que esse interesse em deixar o governo brasileiro, as pessoas do Brasil, de fora desse conhecimento, né? Publicando só em inglês, só dava para ler quem entendesse a língua inglesa. Então isso era, né, uma parte muito pequena da população brasileira, tá? Não é como hoje, que você topa com um curso de inglês em cada esquina nessa cidade, né? Assim, não era assim não, tá? E quando teve a edição brasileira, por que os mapas foram retirados da edição brasileira? Pensa, todas essas questões são questões que valem muito a pena serem refletidas, porque isso deixa pra gente, né, uma série de questionamentos, né, do tipo, por que essas pessoas queriam ter essa informação sobre a nossa região, né, sem que a gente soubesse, né? Por quê? Porque você tinha ali interesse de grupos estrangeiros. E interesse de grupos estrangeiros que eram apoiados pelo governo brasileiro. Lembra, 1973, meus amores, a gente estava vivendo uma ditadura, né? E não era do interesse do governo, do regime militar, você ter essas informações divulgadas, né, para que qualquer pessoa, qualquer brasileiro pudesse ter acesso.
o que era muito errado, porque afinal de contas você está falando de uma região que faz parte do próprio Brasil, né? Então as pessoas sim deveriam ter tido acesso a isso, mas não tiveram. Então você teve aí interesse de grupos estrangeiros apoiados pelo governo brasileiro para exploração dos recursos naturais da Amazônia, né? E você excluía os brasileiros da divisão dessa riqueza. Então, quando você permite que pessoas estrangeiras conheçam mais sobre a sua região do que as pessoas que moram nela, você favorece esses estrangeiros. Então, eles podem chegar aqui, eu quero comprar essa terra, né? Aos olhos da pessoa simples, né? Ou aos olhos, às vezes, até de um governante mais menos informado, por exemplo, um prefeito, alguma coisa assim, aquilo é só um terreno, né? Ele não sabe, por exemplo, que ali você tem espécies raras. Por quê? Porque ele não teve acesso a essas informações, mas o estrangeiro teve acesso a essas informações. Então ele chega e olha e diz assim, bem aqui eu tenho espécies raras, mas as pessoas que moram aqui não sabem que elas são raras, não sabem que elas podem ser exploradas e ficarem ricas com isso, não. Então eu vou ali e compro por um preço de banana, literalmente, né, assim, bem baratinho, e vou explorar essa região, porque eu tenho conhecimento que eles não têm sobre a própria região. Deu para entender? Né? O quanto que a mesma exploração econômica, aquilo que deveria ser um direcionamento para a valorização econômica da Amazônia, deixava de fora as próprias pessoas que moravam na Amazônia, certo? E aí você cria toda uma política de desenvolvimento dos recursos florestais, certo? Depois desse mapeamento, se teve ali na década de 70 o relatório Pandolfo, tá? Tá aí na tua página 101, se você quiser acompanhar direitinho junto com a aula, pode abrir lá na página 101, tá? O que foi esse relatório Pandolfo? Ele foi um relatório realizado, tá? Pela Clara Martins Pandolfo, que era na época diretora de recursos naturais da Sudan, na década de 70, e ela vai, junto com a sua equipe, fazer esse relatório aí, que é um levantamento, tá? Então, ela vai levar a década todinha de 1970, ele é um levantamento da vegetação da Amazônia. Quais as plantas, quais os tipos de árvores, tipos de terrenos. Então, por exemplo, eles vão... você vai ter ali os tipos de floresta, né? Que foi uma coisa que foi descoberta pelos mapeamentos anteriores. Eles vão aprofundar a floresta de várzea, de igapó, de terra firme, certo? Então, vai fazer o levantamento dessa vegetação da região, da riqueza dessa vegetação, e esse levantamento ele vai servir como base lá para o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Lembra? A gente falou sobre isso, né? Lá na parte de História da Amazônia, o segundo PND, tá? Que é justamente o que começa na década de 70. Então, eles vão usar esse levantamento, esse relatório como base para o segundo PND, tá? Do qual também fazia parte o Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o segundo PDA, tá? E o que previa esse Plano Nacional de Desenvolvimento? Ele previa a criação de reservas florestais, né, de reservas indígenas e de 12 reservas florestais de rendimento. O que eram essas reservas florestais de rendimento? Elas eram partes da floresta que seriam liberadas para exploração florestal, né? Exploração literalmente, vai lá, né, tira a madeira, exporta, vende e tal. Então, essas reservas de floresta de rendimento, elas vão ocorrer principalmente nas áreas de terra firme, tá? Ora, as áreas de terra firme são justamente aquelas áreas onde você tem, como elas não alagam, elas têm, se você lembrar, vamos puxar da memória, né? Lá no 7º ano, lembra da parte de geografia que você detestava? Pois é, né? Lá a gente falou sobre os tipos de floresta da Amazônia. Se você não lembra, eu vou te lembrar. As florestas de terra firme, a vegetação dela é uma vegetação mais resistente. É uma vegetação das florestas mais altas, das árvores mais altas, daquelas árvores com as copas mais densas, né? Que se você passar por cima, você nem consegue enxergar o solo de tão densa que é a copa da árvore, com os troncos mais largos, né? São árvores muito antigas e muito mais resistentes, porque o terreno onde elas crescem não alaga. E aí esse relatório criou essas 12 reservas florestais de rendimento justamente nas áreas de terra firme, que é onde você tem a maior parte dos desmatamentos até hoje, porque é da onde se extrai, né, as madeiras, né, de maior qualidade e que são mais caras no mercado. Tá? Então, eles têm um potencial maior para a exploração florestal do que, por exemplo, a floresta de várzea, né? Que é a que alaga em determinados períodos do ano, certo? Então,
o governo federal ele vai apoiar, né, esses investimentos, vamos dizer assim. Então, esse levantamento ele vai favorecer aí, né, como eu te falei, a exploração da floresta que está em terra firme, tá? E segundo essa proposta, o governo federal, ele por meio dos incentivos fiscais, ou seja, baixos impostos, né, taxas que ele elimina para poder atrair empresas de fora, empresas madeireiras de fora, tá? Ele vai dar esse apoio aí, porque na visão do governo federal brasileiro era assim que você ia desenvolver, né? Então você percebe que não é um desenvolvimento que procura incentivar o crescimento das pessoas da região. Ele quer que a região cresça, mas ele quer que a região cresça com capital estrangeiro. E para atrair capital estrangeiro, o que você faz? Você diminui seus impostos. Você flexibiliza regras, você flexibiliza leis e atrai essas pessoas para cá, né? Só que essas pessoas que vêm de fora, não necessariamente elas têm um compromisso com a região. Elas têm um compromisso com elas mesmas, né? Elas têm um compromisso com o seu próprio enriquecimento, né? E aí não necessariamente elas prezam pelo meio ambiente ou pelas populações locais. E é justamente nisso que moram as críticas com relação ao relatório Pandolfo, né? Por quê? Esse relatório não considerou, na verdade, né, os direitos das populações locais da Amazônia. Então ele não respeitava, mesmo ele criando aquela, mas ele criou reserva indígena. A maioria dessas reservas, elas eram criadas em locais que não eram de origem desses indígenas. Então, olha, sabe aquela terra que ninguém quer, que parece que não tem potencial econômico nenhum? Joga esses indígenas para lá, cria uma reserva indígena para lá. Gente, os indígenas, eles são povos que já vivem no Brasil há muito tempo, antes da chegada dos portugueses, inclusive. E o indígena, ele tem uma relação com a terra que é muito diferente da nossa, né? Não é uma questão simplesmente de exploração. A terra faz parte dele. Então, você não pode dizer para um grupo de indígenas, para uma tribo, para uma nação indígena, olha, te muda daqui dessa terra que você vive, né? Que os teus antepassados viveram há séculos, e vai ali para aquela porque eu quero explorar essa daqui. Não, os antepassados deles estão enterrados ali. A força deles, a vitalidade da tribo deles vem literalmente daquela terra. Então, quando você tem esse tipo de coisa, é um desrespeito tamanho à cultura desses povos, né? E esse era um relatório que ele passava por cima de todas essas questões, né? Não só para os indígenas, mas também para os ribeirinhos, que eram populações que já viviam nessa região há muito tempo, os poceiros, né, que já plantavam, já colhiam, já tiravam seu sustento da terra, mas infelizmente não tinham a documentação para comprovar isso acabava fazendo com que eles perdessem direitos, que eram deles sim, e extrativistas. Todas essas pessoas representavam para o governo brasileiro um atraso para a região, né? Então, quanto mais longe eles estivessem, melhor. Essa que era a verdade. Então, esse relatório ele vai excluir essa população tradicional de qualquer participação, né, na construção na determinação dessas reservas florestais, dessas reservas indígenas e dessas reservas florestais de rendimento. Lembra do que a gente começou falando sobre a política intervencionista? Pois é, né? Você tem pessoas de fora que vêm, observam, mapeiam, fazem levantamentos, mas ignoram completamente, né, as pessoas que moram aqui há mais tempo, as populações tradicionais, a cultura desses povos, e sai passando por cima em nome de uma pseudo-valorização econômica, em nome de um pseudo-desenvolvimento econômico, que, na verdade, né, vai enriquecer apenas essas empresas estrangeiras que vinham para cá e muito pouco, né, enriquecimento da região e das pessoas que viviam aqui. Então, ele foi realmente a maior crítica que esse relatório ele vai receber, né, vai ser justamente essa de que ele teria sido elaborado para atender interesses de empresas estrangeiras e não o interesse da própria população. Então, no fim das contas, é uma falsa preocupação com o crescimento da região, porque no fim das contas você quer enriquecer com a região. Era isso que o governo federal queria. Ele queria enriquecer com a região, não enriquecer a região. Percebe a diferença? Né? Então, enriquecer com a região é simplesmente botar as empresas estrangeiras ali, explorar, tirar delas ali, né, pelo imposto, pela taxação que fosse necessário, mesmo que ele desse os incentivos fiscais que diminuísse, mas ainda assim ele ia ganhar, né? Mas pouco estava se importando realmente com o desenvolvimento das pessoas da região, que era a grande questão. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva, vai ser criada a Sudan, que vai substituir, né, a SPVA. Tá? Então, a Sudan vai ser criada em 1966, certo? Justamente com o objetivo de dar continuidade aí, né, já
1966 você já tem o regime militar, né? A SPVA ela vai ser criada no período do Vargas ainda. Então, a Sudã ela vai justamente aparecer aí com essa ideia de dar continuidade dessa valorização aí, de criação de projetos e políticas para valorização da Amazônia, tá? Com a Sudã vai ser também instituída a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a gente vai já ver o que é isso, tá? E o que era a tarefa da Sudã? Ou seja, o objetivo dela era promover o desenvolvimento regional, né? E para isso, esse órgão, né, esse organismo, ele era responsável pelo planejamento, pela coordenação e pela execução e controle das ações do governo federal na Amazônia Legal. Então, você percebe que ele tinha, né, o controle de absolutamente tudo o que ia ocorrer em termos de valorização econômica, de planejamento, de ações políticas para a região da Amazônia Legal, tá? Ele era o representante do governo federal, ele colocava em prática aquelas ações que o governo federal tinha para a região amazônica. Dentro desse período, a gente tem a criação da Zona Franca de Manaus. Não sei se você já deve ter ouvido falar da Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial que existe ali, né, no estado do Amazonas, certo? E a criação dessa Zona Franca, né, que era justamente um polo industrial para atrair, né, empresas estrangeiras para o meio da floresta amazônica, tá? A criação dessa Zona Franca foi justificada pelo governo militar, né, pela necessidade de ocupar uma região despovoada. Olha aqui, né, a ideia de vazio demográfico novamente aparecendo. Pois é, né? Então, a ideia era de que era necessário trazer essas empresas para cá, era necessário ocupar essa região, né? Porque aí essa região ia poder receber os investidores nacionais, os investidores estrangeiros, né? Ia poder receber trabalhadores de todo o território brasileiro para trabalhar ali, enfim, tá? Então, ela foi criada, né? A gente pode dizer assim que a Zona Franca de Manaus, ela criou condições para que as empresas estrangeiras pudessem descentralizar sua produção. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que, por causa desses incentivos fiscais, essas empresas estrangeiras, elas traziam a sua produção para cá, né? Porque era mais barato, você tinha lá um incentivo fiscal, então o custo da produção era menor, a mão de obra era mais barata, né? Mas aí o investimento maior dela, né, o enriquecimento maior dela continuava no seu país de origem, né? Não vinha para o Brasil, essa que era a grande verdade, tá? Essa superintendência, ela vai funcionar dessa maneira até o final do regime militar, tá? A Sudã continuou existindo depois, né, como uma superintendência estatal, pensando aí no desenvolvimento para a região amazônica, né? Infelizmente, durante algum tempo foi muito envolvida em questões de corrupção, né? Porque você tinha pessoas, né, principalmente funcionários ali, e pessoas que pagavam, né, principalmente latifundiários, pessoas que já tinham dinheiro que pagavam para que os seus projetos e essas coisas passassem, enfim. Na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, a Sudã ela vai ser substituída pela ADA, então ela sai e entra a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, que tinha o objetivo de dar incentivo à produção local, né, e ao mesmo tempo financiar esses grandes projetos na região, tá? Em 2003, com o começo do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, a Sudã ela é recriada, né? Então volta, né? Se tira essa nomenclatura de Agência de Desenvolvimento da Amazônia e volta, né, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, mas aí o objetivo dela é diferente, né? No governo do Lula, tá? Ela passa a ter um objetivo de desenvolver uma economia de base sustentável. Até porque a gente já comentou muito disso, eu te falei isso no final da parte de história da Amazônia. A parte do regime militar, você não vê, por exemplo, nada sobre sustentabilidade, você não vê nada sobre a questão de preservação da região. Por quê? Porque não se tinha essa preocupação. Essa preocupação ela passa a existir a partir da década de 90. Então, lá com a chegada do governo do Fernando Henrique, você já começa a ter uma mudança do direcionamento dessa superintendência, não só porque ele muda o nome, mas porque ele também dá um direcionamento diferente. E com o governo, né, do Lula, aí, ele vai deixar esse objetivo da Sudã ainda mais claro. Então, é bem diferente de como ela era, por exemplo, aqui, né, em 1966, quando ela foi criada. Então, qual era a base para essa economia? Primeiro, criar uma economia de base sustentável, né? Criar na Amazônia, colocar na região amazônica melhores condições de produção
para que as pessoas que viviam aqui aumentassem a sua exportação, então melhorasse a sua produção, para deixar os produtos mais, vamos dizer assim, em melhores condições de concorrer com produtos estrangeiros e em melhores condições de serem exportados, né? Então, botava essa produção e aumentaria essa produção, esse era o foco, né, da Sudano. Então, investir em projetos que pudessem fazer isso, né, e sempre trabalhando com um tripé, né, de economia, sociedade e meio ambiente. Então, vamos valorizar economicamente, sim, mas sem esquecer das pessoas que já vivem aqui, trabalham aqui, para que elas sejam as primeiras que recebam esses incentivos, não que não viesse, né, empresas estrangeiras, mas que as empresas locais e as pessoas que já moravam aqui recebessem esse incentivo primeiro, né? E a preocupação com o meio ambiente. Por quê? Porque a Amazônia ela acabou se tornando, e a gente vai ver isso melhor um pouco mais para frente, né? Um emblema para o mundo da questão ambiental, né? Então é aquela ideia de que vamos vender, né? Vamos vender a ideia de que preservar é mais lucrativo do que explorar de maneira aleatória. Então, se você vai explorar, que seja de maneira sustentável, sempre respeitando o meio ambiente. Até porque você tinha, né, e tem ainda hoje muitas empresas que investem nessa questão ambiental, né, e que se percebe que o governo não segue essa linha, tira aí o seu dinheiro e aí é menos investimento para a região, menos investimento que o governo recebe. Tá? Então, se mudou um pouco essa ideia da questão da valorização da Amazônia, né? Ela passa a ter a valorização ligada ali à questão ambiental também, certo? Então, muito bem, tá? Observa aí na tua plataforma quais os exercícios que você tem que fazer, tá? Porque nós vamos corrigi-los nas próximas aulas, beleza? E a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau!